Vamos continuando com toda a energia, nosso terceiro encontro. Eu já estava com saudades, tanto tempo que a gente não se vê. Não sei, de repente você está na sequência, está assistindo tudo de uma vez, né, que a prova é amanhã. Demonstrações contábeis. Pense num assunto que é importante que você tenha segurança desse conteúdo. Demonstrações contábeis tem um CPC que orienta, se não todos, a maioria das demonstrações. Mas antes de você aprofundar no CPC, tem a Lei 6404 de 76, que é a Bíblia, né, de todo profissional contábil. Ela orienta o seguinte: quais são as demonstrações contábeis obrigatórias pela 6404? Quais são... Para você, pronto, a pergunta. Qual das demonstrações que você conhece aí são as obrigatórias para as empresas, né, para as companhias? E aí? Valendo. 3, 2... Em parede, me ajuda. Sim. Olha só. Você conhece várias, né? Balanço patrimonial, DRE, DFC, DMPL, DRA, DVA. Posso ter esquecido alguma. Mas as obrigatórias pela 6404/76 são balanço patrimonial, DRE, DFC, DLPA, DVA, se companhia aberta. E eu citei a DVA, ela é bem atenta, assim, e falei da DFC. É importante que, se aparecer na tua prova uma demonstração chamada DOAR, lá no passado ela existia, ela deixou de existir, foi explodida, não existe mais, a DOAR saiu de campo. Quando expulsaram a DOAR da festa, entraram duas para substituir a DOAR, que foi a DFC, para todas as companhias, todas as empresas, e a DVA somente se companhia aberta. Tranquilo? Então, anota tudinho aí. Beleza. Aí é o seguinte, em aulas anteriores aí, nós estudamos o regime de competência. Estudamos também, pelo menos compreendemos aí o regime de caixa. As demonstrações contábeis, todas serão pelo regime de competência? Ou todas pelo regime de caixa? Ou depende, a empresa usa a que ela quiser? E aí, cuidado, porque a DFC é a única das demonstrações que é feita pelo regime de caixa, porque todas as outras são pelo regime de competência. Então, DFC, regime de caixa, não há muito estresse quanto a isso, né? Até porque é a demonstração dos fluxos de caixa. Então, naturalmente, ela será pelo regime de caixa. O regime de caixa é aquele que você considera a entrada de recurso quando entra, quando eu recebo o recurso. Quando eu recebo. Enquanto a despesa é quando eu pago. Pela competência, eu não estou preocupado com recebimento ou pagamento. A minha atenção está pela ocorrência do fato gerador. Então, pronto, a gente fica bem alinhado quanto a isso aí. Então, demonstrações. Balanço patrimonial. Olha, como é que vem na tua prova balanço patrimonial? Sabe, assim, a maior segurança que você tem que levar para a sua prova? Classificação das contas. Como classificar uma conta? Porque as questões de balanço patrimonial apresentam uma relação de 12 a 15 contas e pergunta qual o saldo do ativo, qual o saldo do ativo circulante, do ativo não circulante. Ela vai brincando com esses itens e aí pede às vezes para você dizer também a natureza da conta. Dá a relação de contas, não diz a natureza e pergunta qual o saldo devedor, qual o saldo credor. E aí na apostila aí tem questões nesse formato, estão comentadas e eu quero que você leia e releia, hoje ainda, quando terminar de assistir essa aula, tá bom? No balanço patrimonial, eu tenho pelo menos aí 2 grupos, né? O grupo das aplicações e o grupo das origens.
Meus amigos, isso é muito importante. Ao entender a aplicação e origem, eu estou estudando balanço patrimonial. Ao entender a aplicação e origem, eu me sinto seguro para fazer lançamentos contábeis. Mas aplicação e origem. O ativo é uma aplicação de recursos. O passivo, uma origem de recursos. Na aplicação, o ativo terá natureza devedora. As contas do ativo possuem natureza devedora, porque devem para a empresa um benefício econômico futuro. Está relembrando os conceitos, né? A empresa tem alguns bens e direitos, esses bens e direitos, eles devem para a empresa um benefício econômico futuro. E por isso estão classificados no ativo com a natureza devedora, porque estão devendo para a empresa. E aí o ativo se divide em dois grandes grupos, o ativo circulante e o não circulante. No circulante, a organização do ativo deve ser em ordem decrescente do grau de liquidez. Ordem decrescente. O que é o grau de liquidez? Grau de liquidez é a capacidade de transformar aquele bem ou direito em dinheiro. Então, o ativo, tudo aquilo que for mais fácil de transformar em dinheiro, tem que estar lá para cima. Por isso que você já começa, né? Você tem essa essência aí, caixa, banco, porque são as disponibilidades da empresa. Aí você terá estoques, até chegar em despesas que foram pagas antecipadamente. Você tem um grupinho aí daquilo que é circulante. Beleza? Aí, para pular para o não circulante, veja, não circulante já está falando do longo prazo. Aí eu esbarro num item, ó. Eu preciso ter segurança para separar o que é curto prazo do longo prazo. O curto prazo do longo prazo não é só dizer acima de 12 meses ou acima de 365 dias. Olha, pensar assim é um pensamento pequeno, pobre, apequenado, insuficiente, pequenininho, jeitinho, bem pequeno mesmo, ínfimo, insuficiente. O exame que você vai fazer é de suficiência, então não pense assim não. A missão é essa aqui, ó. Depende do prazo, olha só. Se eu estiver partindo do ponto publicação da demonstração contábil, que é o balanço patrimonial, será a curto prazo tudo que eu tenho a pagar ou a receber até o término do exercício social seguinte. Aí eu concordo com você, 12 meses ou 365 dias, a contar da publicação do balanço. Mas a questão de prova te sacaneia. Brinca contigo pelo seguinte, ó, não é a partir da operação de compra ou venda. Então, se eu estou em janeiro de 2016 e compro com a promessa de pagamento de dezembro de 2017, janeiro de 2016, e prometo pagar em dezembro de 2017, essa brincadeira aqui está no curto prazo. E veja, passou o ano de 16 todinho, 12 meses, todo 17, mais 12 meses, e ainda é curto prazo com 20 e poucos meses, quase 24 meses. Por que ainda é curto prazo? Porque a legislação não diz 365 dias. Não, ele diz assim, quando é que eu considero curto prazo? Aquilo que eu tenho a pagar ou a receber até o término do exercício social seguinte, Lei 6404/76. Longo prazo, quando ultrapassa o exercício social seguinte. Então, a minha base de partida é a publicação da demonstração contábil e não o registro da operação de compra ou de venda. Desse modelo, ó, se eu compreendi corretamente, eu vou perceber o seguinte, que se eu compro algo no dia
31 de dezembro do ano 16 e prometo pagar no dia 1º de janeiro do ano 18, veja, 16 já havia acabado, nem conta, né? Vai do 17 para frente, todo o ano de 17, 2017. Quando virou 1º de janeiro de 18, só passaram-se aí cerca de 12 meses. Só o ano de 2017, porque aqui já era o último dia do ano, 16. Janeiro era o primeiro dia do ano 18. Então, só foram 12 meses. E isso aqui é longo prazo. Se ligue. Se eu publiquei a demonstração no dia 31 de dezembro de 2016, e digo mais, se eu só comprei em 31 de dezembro, eu já tenho que registrar em 31 de dezembro, então, só é curto prazo aquilo que está durante o exercício social seguinte. Aquilo que ultrapassa o exercício social seguinte. Mas só foi um dia. Não interessa. Ultrapassou o exercício social seguinte. E se ultrapassa o exercício social seguinte, é longo prazo. Tranquilo? Então, separei o curto prazo do longo prazo. No ativo não circulante, são 4 subgrupos. O primeiro subgrupo é o realizável a longo prazo. O que é que entra nesse grupo? Pronto, você acabou de compreender. No ativo circulante, aquilo que eu tenho disponível para negociação e, assim, perfeitamente, aquilo que está no curto prazo. Se eu tiver a receber algo que ultrapassa o exercício social seguinte, isso é longo prazo. Estará no grupo realizável a longo prazo. Beleza? O ativo realizado em ordem decrescente do grau de liquidez. Então, lá em cima, aquilo que é mais, tem liquidez maior, mais fácil transformar em dinheiro. E aí, por isso, está descendo. Caixa, banco, duplicata a receber, está diminuindo. Aí chega em realizável a longo prazo, que está mais distante. Aí, o próximo, depois do realizável a longo prazo, é o investimento. Investimento está imediatamente abaixo do realizável a longo prazo. É nessa ordem. Então, investimento, participações permanentes que se tem numa outra empresa, ou participação temporária, ainda que seja essa participação que uma empresa compra a outra, ou parte dela, seja coligada, seja uma empresa que é controlada, estarão ali em investimento. Tá bom? Aí, imobilizado. O imobilizado é um grupo que tem características muito marcantes, porque assim, o imobilizado é tangível, ele é palpável. Lá no imobilizado, eu tenho aquilo que é uma necessidade para manutenção da atividade daquela empresa. Manutenção da atividade. Então, eu tenho máquinas, equipamentos, veículos, computadores, periféricos, aquilo que eu preciso para a minha entidade funcionar, que é tangível, que é palpável. Tá bom? Esse é o imobilizado. E o intangível é aquele que eu não consigo tocar, não consigo... Aí, você já tá com um exemplo na cabeça, né? Qual é? Esse mesmo. Marcas e patentes, de cara, direitos autorais, softwares. Tem um item que é muito importante a gente salientar, que é o seguinte, quando uma empresa adquire o direito de utilizar determinado espaço público, isso na administração pública ocorre através das licitações, quando isso acontece, a empresa registra para ela o direito de utilização do espaço público. Ela consegue um contrato de 5 anos, 3, 4 anos. Esse direito de utilizar, por mais lindo que pareça, direito de utilizar não é direito, é um bem que sofrerá a amortização ao longo do tempo, porque tem prazo de vida útil. Se for um bem que não tem o prazo determinado aí, né?
não tem um prazo como marcas e patentes, você não consegue fazer a amortização. Aí faz o teste de recuperabilidade, o teste de impairment, o teste para saber se há necessidade de reduzir ao valor recuperável. Pronto, a aula anterior. Tranquilo? Pronto, compreendi. O ativo circulante ou não circulante? No circulante, disponível para negociação. Não circulante, 4 subgrupos: realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. No ativo, circulante, não circulante, já morreu. Agora é o passivo. No passivo tem as origens. Nas origens, é importante lembrar que a natureza da origem é credora. Ah, perdão, olha esse item que eu ia passando despercebido. Olha só. Terreno. Terreno para uso, eu classificaria em qual grupo? Em parede, me conta. Isso. Terreno, se for para uso, imobilizado. Ah, eu comprei um terreno para investir, que é para valorizar. Terreno para valorização já não é imobilizado, é investimento. E se eu digo agora, eu tenho um terreno que está disponível para negociação. Pronto, esse terreno vai lá para o ativo circulante. Veja, então não é só a palavra terreno. Depende, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Depende de quem está acompanhado. Legal? Então, pegou o bizu aí. No passivo, a principal característica lá é a seguinte, ó. Qualquer bosta a pagar, passivo. Qualquer item que você lembrar que está acompanhado de a pagar, significa que está a pagar. Se está a pagar, é uma obrigação presente, resultado de eventos passados, do qual a empresa espera que ao liquidar o passivo possa fluir benefícios econômicos futuros. Ou seja, é passivo. A pagar, passivo. Aí esse passivo pode ser de curto prazo ou longo prazo. E ao organizar o passivo, você também organizará em ordem decrescente do grau de... Aí não é liquidez, é de exigibilidade, de que estão exigindo de você. Porque lá no circulante, é aquilo que eu tenho, que será organizado em ordem decrescente do grau de liquidez. E no passivo, ordem também decrescente de exigibilidade. Aquilo que estão exigindo de mim, mas aí a missão é prazo, não são valores, não é prazo. O que está mais próximo de pagar? Aí vai lá para cima, que é o circulante. O passivo não circulante já tem uma exigibilidade menor. Exigibilidade, aquilo que estão exigindo de mim. Estão exigindo há mais tempo. Desculpa. Está na hora, está perto de pagar, vai ver se é amanhã, pronto. Isso tem uma exigibilidade maior. Enquanto que eu tenho, daqui a 2 anos, aí a exigibilidade é menor. Então a ordem é decrescente, do maior para o menor. Quanto maior a exigibilidade, lá em cima, quanto menor, aqui embaixo. Tranquilo? Pronto, circulante, não circulante. E aí é divertido como a lei 6404 diz o seguinte, que o passivo se divide em passivo circulante, não circulante e PL, chamando o PL de passivo. E aí você fica desesperado. E aí, ele é passivo ou ele é PL? Aí a gente tem a legislação na sequência já deixando você mais tranquilo. Não se desespere, porque o PL é um passivo... Desculpa, o PL é um capital próprio, enquanto que o passivo é um capital de terceiros. E aí ele diz o seguinte, ó, o PL é um passivo também, só que ele chama de passivo não exigível. E o passivo que você conhece como obrigações é o passivo exigível. O que significa esse exigível? Que estão exigindo da entidade. Então, passivo exigível, capital de terceiros. Capital de terceiros. Passivo não exigível, capital próprio. Passivo exigível de terceiros, passivo não exigível, capital próprio. Ou seja, o PL é um passivo não exigível. Porque não vão exigir, porque o capital é próprio. Enquanto o capital de terceiros estão exigindo de você, porque é o capital de terceiros. Tá bom? Então, de balanço patrimonial, eu entendi a estrutura, com a estrutura na mente, com a estrutura na cabeça. Nós vamos fazer o seguinte,
tem uma musiquinha na sequência da gravação que nós tivemos anterior e ela está contigo agora. Pronto, e aí, aprendeu a musiquinha? O Ativo é um cara bem legal. Pena... não lembro. Pronto, não lembro não, voltando. E aí, aprendeu a musiquinha? Pronto, leva essa musiquinha na cabeça aí, para a prova. Beleza? Aí, para fechar, os exercícios que você vai fazer agora, é para classificar a conta. Aí eu queria te ajudar no processo de classificação de contas. Como é que eu vivo esse troço aqui, ó? A classificação das contas. Isso é um tema importantíssimo. Classificação das contas, eu tenho que ter segurança para classificar. E aí, a classificação da conta se dá a partir da sua natureza. Então, uma conta poderá ter uma natureza devedora ou a natureza credora. Ouve-se falar por aí de uma conta de natureza híbrida. A gente estuda geralmente lá em contabilidade pública, a teoria das contas, de que uma conta pode ser híbrida porque tem natureza tanto devedora quanto credora. E se houver isso cobrando na tua prova, realmente existe a conta híbrida, tá? Devedora é uma conta que possui natureza devedora porque adora débito. Debitou na devedora, o saldo aumenta. Ela deve para a empresa um benefício econômico. E quando credora, a conta é credora porque a natureza dela adora crédito. A empresa, se você creditar na credora, a credora aumenta o saldo. Se você jogar naturezas contrárias, ela diminui. Em sala de aula a gente usou aquele exemplo simples, né? Se eu tenho um balde com água e jogo mais água no balde que tem natureza de água, se comporta como água, o saldo de água aumenta. Se tem fogo e joga-se fogo num balde de fogo, como se fosse possível, o saldo de fogo aumenta. Porque você está jogando coisas da mesma natureza. Agora, se você muda, né, joga a natureza contrária, está ali cheio de fogo, está adorando fogo, está queimando feito fogo, aí você joga água, você jogou uma natureza, um comando de uma natureza diferente. Então, se a natureza é devedora e você manda um débito, o saldo aumenta. Se a natureza é credora e você manda um débito, o saldo diminui. Então, não é que o débito aumenta ou o débito diminui, ou que o crédito aumenta ou o crédito diminui. Não é só o débito ou o crédito. Está debitando em conta de que natureza? Está acreditando em conta de que natureza? A bronca é essa. Agora, como encontrar a natureza? Se a natureza é devedora, o débito aumenta a devedora. Mas quem tem natureza devedora? Aí terá a natureza devedora as aplicações de recurso. Natureza devedora as aplicações de recursos. Terá natureza credora aquilo que se apresentar como origem. Terá natureza credora aquilo que se apresentar como origem. Aí você tem aplicação natureza devedora, origem natureza credora. E aplicações, a gente pode citar pelo menos as duas aí, né? As aplicações, o ativo é uma aplicação e as despesas também são aplicações. Enquanto que credora, a origem que eu posso apresentar para vocês é a receita, que é origem, tá? Receita é a origem de recursos, e também o passivo, que tem natureza credora, e também o patrimônio líquido. O passivo e o PL possuem natureza credora. Legal? Então, continuando aqui, já foi, né? Está anotadinho aí. Pronto, classificação das contas, natureza devedora, aplicações, ativo e despesas. Credora é a origem, natureza credora, aplicação, natureza devedora. Aí, olhou para a conta,
Eu quero, assim, te dar o bizu maior dessas contas. Como é que é? Vai ter uma relação de contas para você julgar se o saldo é devedor ou credor. E às vezes o nosso comportamento é assim, ó. Ah, caixa, aí, devedor. Você quer julgar direto como devedor ou credor aquela conta. E eu te convido a viver uma experiência que é a seguinte, ó. Em vez de julgar direto a conta, dá uma passeada com ela, leva ela para conversar. Como é que vai acontecer isso? Você olhou a conta caixa. Aí tu, opa, caixa é de que grupo? A caixa é do ativo. Opa, o ativo é a aplicação tem natureza devedora. Porque a partir daí, se vier o lançamento que debitou ativo, ativo é devedora. Debitou no ativo, o saldo aumenta. Então, vai ficar mais fácil para julgar a conta. Aí tem, não sei o que, debêntures, as contas estranhas assim, que você nunca ouviu falar, e termina com a pagar. Aí tu, opa, a pagar é do passivo. Passivo tem natureza credora. Credor adora crédito. As contas que são patrimoniais, como ativo, passivo e PL, têm contas redutoras nesses grupos. Então, se a natureza do ativo é devedora, e eu disser para você que haverá uma conta redutora do ativo, como a depreciação acumulada, é um ótimo exemplo, as perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, um outro grande exemplo, estão no ativo, mas a natureza é contrária. Mas o ativo tem natureza devedora. Quem tiver lá que for redutora tem natureza contrária, ou seja, está no ativo, mas tem natureza credora. Então, antes de julgar diretamente, tenta jogar ela para o grupo a que ela pertence. E aí você vai se sentir melhor. Então, não julga direto que é devedora ou credora. Simplesmente joga ela para o grupo do ativo, para o grupo do passivo. Ah, ela é receita. Se ela é receita, é origem de recurso. Origem, natureza credora. Se ela é despesa, aplicação natureza devedora. Por isso eu debito para registrar a despesa e credito para registrar a receita. Aí eu compreendo todos esses aspectos para efeito de lançamento. Tá bom? Dúvidas? Mande em e-mail, ligue para mim. Já está aparecendo na tela, telefone. Manda, sei lá, faz sinal de fumaça, buzina, não sei. Eu quero saber como que está o teu desempenho nessa semana aí. Olha, não desista, tá bom? Eu imagino que o teu dia hoje deve ter sido cansativo, ou talvez estressante, ou será, não sei. Eu só quero é que você não desista e que diante de todas as dificuldades aí, ó, que todo estresse vire sucesso na sua vida. Que todo esforço que você está fazendo aí vire felicidade para você e para aqueles que você ama, beleza? Aproveita aí na tua casa que a comida já está pronta, a casa arrumada, a roupa lavada, né? Descansa um pouquinho e aí a gente continua estudando. Valeu, um grande... desculpa, brincadeiras à parte, resolva agora as questões que estão em anexo nesse vídeo.